Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 767 e minguando até 523 dias, 20 de janeiro de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 767 com o título Química Organizada da Física Quântica, parte 23, e com este subtítulo Desigualdade da Relação, parte 7, ok? Faça esse trabalho de conscientização, não deixe de estar relacionando os blogs anteriores, tudo que fora dito antes, relacione isso nas suas consciências com respeito, com carinho, para que isso possa ser produtivo, ok? Entenda isso. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecede a esse, e deixo também um blog que antecipe a esse, para que vocês possam estar dando trabalho de continuidade, ok? Deixo também a abertura deste título, Química Organizada da Física Quântica, deixo uma referência, Química Organizada da Física Quântica, e deixo também eh, a lei as 5 repartições do título Acima das Estrelas de Deus para dar continuidade neste título, Química Organizada da Física Quântica. Deixo a abertura deste subtítulo e, por fim, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, e deixo também uma playlist do YouTube Music para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização, certo? Vamos então fazer a expressão livre, né? A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Deus em Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade. A formação de Deus em Cristo, ela vai usar essa Bíblia significativa. Essa Bíblia significativa, ela tem 8 elementos da espiritualidade de Deus, considerando aí astronomia, astrologia, fauna, flora, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Usa essa sua Bíblia significativa junto a este blog diário e vocês não vai ter dúvida de nada que está sendo dito. Faça isso e faça para você mesmo, para que você possa ter ciência. Se você dedicar o seu precioso tempo neste blog diário, vocês não vai ficar arrependido de estar fazendo esse trabalho de continuação, certo? Não deixe de estar acompanhando os blogs anteriores. Desde o primeiro, eu estou no blog de 767. Significa que eu tenho 767 blogs diários produzidos na mídia, ok? Ouça, vejam tudo o que fora dito antes. Eu tenho certeza que muitas e muitas coisas vão se acrescentar na sua relatividade, na sua vida, no seu relacionamento íntimo com Deus, tudo aquilo que você possa ter uma realidade, certo? Entenda isso. Vamos então fazer a leitura deste contexto para a gente fazer a expressão livre. A melhor forma de evoluir a consciência é quando este corpo emocional estiver necessidade de algo, e isto sim, explicando o sexo e o dinheiro diretamente. Estes dois em específico se aplica no corpo emocional diretamente e fazendo a consciência reagir sobre a necessidade deste corpo emocional. Este ideal opõe o corpo emocional contra a consciência e a consciência contra o corpo emocional. Para conseguir controlar o estado emocional do corpo, o mentor de corpo tem que conhecer que a centraliza é uma consciência espiritual que habita no corpo, ou seja, esta consciência fica separada do corpo.
para evoluir este corpo exposto ao tempo. Esta consciência não tem dependência de nada, pois esta mesmo é espiritual. Porém, o corpo ele pode enfraquecer esta consciência. E a consciência pode fortalecer o corpo, desde que esta consciência tenha o controle desta emoção. A evolução se trata diretamente da consciência habitada, explicando o mentor de corpo diretamente. Este é o lado rico e que não tem dependência de nada até então. O lado pobre desta consciência vai explicar a humilhação de negar quem você é para adquirir sexo e dinheiro. O lado rico pode ser manifesto desde que eu posso controlar a necessidade sobre tudo que me rodeia, explicando assim o sexo e o dinheiro diretamente. Quando for sexo, vou ignorar a realidade de outro corpo para me satisfazer com este ideal que está habitado no meu corpo e explicando assim a minha pobreza e que relaciona a necessidade a outro corpo sem merecimento. O sexo não precisa ser o sexo diretamente, pode ser um desejo ou sentimento que eu manipule para ter coisas sem merecimento. O dinheiro pode ser apenas a manifestação de algo que eu quero e que determina o movimento de uma forma correta ou incorreta para adquirir algo dentro da sociedade. Quando for a forma incorreta, a minha consciência vai ficar impedido de evoluir, ignorando assim a realidade de outro corpo. Este ideal vai ficar impedido de evoluir a sua consciência exterior no ato manifesto. Isto explica que a falta de algo pode ser uma adaptação da realidade física de relatividade do corpo expressivo. Perfeito. Vamos lá entender deste contexto particularmente. Vamos lá começar lá de cima. Vamos lá. A melhor forma de evoluir uma consciência é quando este corpo emocional estiver em necessidade de algo, né? Por que que é a melhor forma? Assim como eu tenho dito do dinheiro, que a pessoa faz uma experiência, quando ele tem menos dinheiro, ele tem mais oportunidade de fazer experiência, e quando ele mais dinheiro, menos dinheiro ele tem, mais experiência. Mais dinheiro, menos experiência ele vai ter, menos experiência. Ele não vai se opor a nada, ele não vai forçar a nada dentro da sociedade, porque vai vir tudo na mão dele, né? Ele vai ter pessoas servindo ele o tempo todo, fazendo as coisas por ele não vai sentir necessidade de nada, ele não vai sentir necessidade de nada, então ele não vai evoluir, certo? Entenda isso particularmente. Então ele não vai conseguir evoluir porque ele não vai ter necessidade de nada, certo? Aqui nessa causa aqui, a melhor forma de evoluir a consciência é quando este corpo emocional estiver necessidade de algo. Quando você pode fazer uma experiência a partir do momento quando você sente necessidade de algo, porque isso é que às vezes que nos faz a gente nos mover e buscar conhecimento, fazendo da mesma forma a experiência. Quando você não tem condições financeiras, você é forçado. Aqui é uma liberdade que você tem para você usar o seu corpo expressivo e evoluir ele. E como que você evoluir? Fazendo com que você sinta necessidade de algo. Por exemplo, eu sinto falta de um amor, então você vai buscar conhecimento para entender o que que é o amor. Então você sentiu necessidade de algo, você evoluiu. Eu sinto falta de fazer um curso de especificação para mim ser um profissional. Então você sentiu falta, você fez aquela ideia, você se experienciou, então você evoluiu da mesma forma, certo? O dinheiro, ele faz você ter uma experiência forçada. Aqui é você ter uma percepção, né? Ou seja, a melhor forma de evoluir a consciência é quando quando este corpo emocional estiver necessidade de algo. Vamos falar no tempo do fim para a gente entender. O que que você mais sente falta hoje dentro da sociedade? Tranquilidade, você andar na rua,
e as pessoas não te roubar, não te matar, qualquer coisa, e você andar livremente pela rua, certo? Então você sentiu necessidade, você pode evoluir isso, e como que é que você evolui? Neste blog diário, várias formas, você tem que se conter no seu lugar, não se deixar levar pelas pessoas emotivas, não se deixar seguir os rastros do abismo. Se você teve alguns prejuízos, você pode optar em manter o seu corpo no mesmo espaço e arcar com esse prejuízo para você ter a sua paz, certo? Você pode usar as expressões dentro da sociedade para você formar relacionamentos diversos, entendendo primeiro a sua realidade, aquilo que você é, fazendo uma percepção, e tudo isso pode te ajudar a você ter uma boa relacionamento, mesmo estando dentro dessa sociedade corrupta, ok? Entenda isso. A melhor forma de evoluir a consciência é quando este corpo emocional estiver em necessidade de algo. Isto sim, explicando sexo e dinheiro diretamente. Estes dois, em específico, se aplicam ao corpo emocional diretamente, né? Fazendo a consciência reagir sobre a necessidade deste corpo emocional, né? Quando é que a gente sabe que nosso corpo está reagindo a uma coisa dentro da sociedade? Você sente a necessidade de uma coisa. Vamos supor que eu senti falta de uma namorada. Vamos supor que eu sou uma pessoa solteira e senti falta de uma namorada. Então você vai procurar lugares aonde que você possa encontrar essa namorada, e você possa paquerar essa pessoa, e conhecer uma pessoa. Então você sentiu necessidade de algo e você vai atrás daquilo para evoluir aquilo junto, se for relacionamento corpo a corpo, ou se for uma coisa profissional, objetiva. Você vai buscando conhecimento, né, para se tornar aquilo que você está sentindo necessidade, né? Hoje, por exemplo, esses dias, às vezes, muito tempo, hoje eu estou parado com estudo de inglês. Às vezes eu estudava inglês aleatoriamente, buscava conhecer uma coisa e outra, mas eu entendi que eu só consigo aprender o inglês se eu tiver uma necessidade maior. O que eu quero dizer com necessidade maior? Para você entender, eu tenho que mudar os meus ambientes, eu tenho que ir para um lugar onde as pessoas falam inglês, eu tenho que ir para um país onde as pessoas falam inglês. Então, aí que eu vou ter uma necessidade, porque eu vou estar conectando as pessoas que já falam inglês. E se ela não fala português, então eu não vou ter chance de me comunicar com as pessoas. Então, eu senti uma necessidade, eu tenho mais facilidade de evoluir isso. Agora, aqui, não, eu falo para a pessoa fala português, por que que eu vou ficar falando inglês com ela? Então, eu vou ficar falando uma coisa ou outra, eu posso treinar isso, mas não vai ser a mesma coisa de eu estar num lugar onde eu sinto mais necessidade, onde a maioria das pessoas falam inglês. É diferente. Ou seja, sentiu necessidade de alguma coisa, você pode evoluir isso, ok? Entenda isso. Então, ó, a melhor forma de evoluir uma consciência é quando este corpo emocional estiver sentindo a necessidade. Seu corpo sentiu aquela necessidade. Isto sim, né? Porque a consciência é separada do corpo emocional, tá? Entenda isso aqui separadamente, né? Então, a melhor forma de evoluir a consciência é quando este corpo emocional estiver necessidade de algo. Isto sim explica o sexo e o dinheiro. Estes dois, em específico, se aplica no corpo emocional diretamente, fazendo a consciência reagir sobre a necessidade deste corpo emocional, né? Você sentiu falta de uma coisa, você vai buscar, ok? Entende isso? Você sentiu falta de dinheiro, por exemplo, você tem que arrumar uma forma de você ganhar dinheiro, né? De uma forma honesta, certo? Entenda isso. Este ideal opõe. Você vê que o nosso corpo emocional ele interfere muito na nossa consciência, mas não era para fazer isso, porque a nossa consciência é um mentor de nosso corpo emocional. Mas aqui você vê claramente que quando eu estou exposto, eu sinto necessidade de alimento, eu sinto necessidade de emprego, eu sinto necessidade de uma parceira, eu sinto necessidade de algo. Então, isso é o meu corpo emocional falando para a minha consciência, dizendo que nós estamos sem realização, nós estamos buscando forma de realizar, então a consciência ela faz a percepção e impulsiona esse corpo emocional a fazer aquilo que o corpo emocional está dizendo. Ou seja, são as comunicação. Tudo isso no mesmo espaço. O corpo emocional tem a sua forma de realizar e a sua consciência ela tem a sua forma de realizar, certo?
E a consciência, quando é falando da consciência interna, vai falar de uma consciência habitada, quando é uma consciência externa, vai falar de uma consciência desabitada, aquilo que eu estou manifestando dentro da sociedade. Então, entenda isso. E o corpo emocional vai ficar no meio ali, né, pensando, realizo, não realizo, né, faço isso, faço não aquilo, mas tudo isso são coisas de nossas consciência mesmo, ok? Entenda isso. Então, este ideal opõe o corpo emocional contra a consciência e a consciência contra o corpo emocional. Para conseguir controlar o estado emocional do corpo, o mentor de corpo tem que conhecer que a centraliza é uma consciência espiritual e que habita no corpo, né? Aqui nós estamos falando diretamente. O que move o nosso corpo é a nossa consciência espiritual, aqui fica habitado em nosso corpo. E o corpo emocional, ele vai ficar recebendo o comando, né? O corpo emocional vai ficar recebendo o comando desse corpo emocional, certo? O, a, centraliza a nossa consciência interior, nossa espiritualidade, ele vai mandar o comando para os nossos corpos emocional e ele vai determinar coisas para o corpo emocional. Mas não pensa que o corpo emocional não tem influência sobre a consciência. Ele tem muita, mas muita influência, ainda mais no tempo de Guerra Fria, esse corpo emocional, que nós chamamos de diabo, a consciência, quando ela é inconsciente, ela chama de diabo, ela determina muita, muita influência. A maioria das guerras frias, elas são determinadas pelos nosso corpo emocional e não por uma consciência. Embora a consciência, ela determina os movimentos do corpo, mas o corpo emocional, ele fica tendo muita influência. Isso que nós chamamos de mulheres, emoção, coisas, desejos do corpo, da carne. Então, isso aqui é uma batalha e muitas das vezes a batalha nem está no exterior, ela está aqui junto com nós, habitado em nós mesmos. Muitas das vezes o inimigo nem está lá, ele está aqui junto com nós, porque são os nossos desejos, são aquilo que nosso emocional. Entenda isso. Muito interessante. Faça essa percepção. Então, este ideal opõe o corpo emocional contra a consciência e a consciência contra o corpo emocional. Para conseguir controlar o estado emocional do corpo, o mentor de corpo, né, tem que conhecer que a centraliza é uma consciência espiritual habitada. Essa consciência espiritual, ela não deixa reflexo, não, porque ela está incumbida dentro de nós, ela está no nosso interior. A consciência que deixa o reflexo são as nossas expressões, aquilo que nós já está dando à sociedade. Mas aqui não, o caso não. Aqui nós estamos no quarto, selado, fechado. É uma consciência. Nós estamos trabalhando os nossos interior. Nós estamos decidindo quem nós somos. A nossa consciência espiritual vai determinar tudo isso, certo? Depois que eu manifeste isso, já muda, já é uma consciência expressiva. Mas essa consciência até então, ela está dentro de nós, ela está contida, ela centraliza, ela determina coisas pelos nossos corpos emocionais. Ela determina. Muitas das vezes ela não aparece, ela fica apagada, ela fica morta, essa consciência, porque as pessoas não conseguem fazer percepção da espiritualidade. Então, quando ela não consegue fazer percepção da espiritualidade, o corpo emocional vai ficar aí mandando na vida do um. Ah, que pessoa feia, ah, que pessoa bonita, ah, que aquilo, ah, eu preciso de carro, ah, eu preciso de dinheiro. Então, é o corpo emocional que vai mostrar para nós que nós estamos tendo necessidade. Então, ela manda essa informação para a nossa consciência espiritual, que é uma centraliza do nosso interior, e ele manda isso para que a consciência espiritual manda isso de volta para que ele possa manifestar, para que ele possa reagir, para que ele possa evoluir a alguma coisa que já tenha dentro da sociedade para que esse corpo se realize. Você entende que isso é interessante? Muito interessante. Ou seja, esta consciência fica separada do corpo, né? Para evoluir este corpo exposto ao tempo, né? Fica separado. Quando eu vou para dentro da minha consciência interior, eu já entendo que eu sou espírito, eu sou isso aqui, eu sou espírito, eu sou espírito. Isso aqui faz parte da minha consciência. A minha palavra, a minha vida
é espírito, então eu sou espírito, então essa centraliza minha é espírito. E agora esse corpo emocional está separado de mim, então ele está separado, porque eu, embora eu tenha eu posso governar esse espaço, posso governar esse meu corpo emocional, eu tenho que entender que ele está separado. Ele não, e esse corpo emocional ele vai ter as suas funcionalidades, suas formas diferentes. Ou seja, o espírito ele realiza de uma forma e o corpo emocional realiza de outra forma. Ele se realiza de outra forma. A maioria das pessoas hoje elas estão sustentando as guerras frias com os seus corpos emocionais. E isso fica muito, mas muito delicado, ok? Esta consciência não tem dependência de nada, né? Vamos voltar a Deus do lá de cima para a gente entender isso aqui separadamente, que é muito interessante. Vamos lá. Para conseguir controlar o estado emocional do corpo, o mentor de corpo tem que conhecer que a centraliza é uma consciência espiritual que habita no corpo, ou seja, esta consciência fica separada do corpo. Para evoluir este corpo exposto ao tempo, esta consciência não tem dependência de nada, né? Ela não pode, esta consciência não tem dependência de nada. A gente, para evoluir este corpo exposto ao tempo, temos que entender. Faltou a expressão aqui. Então, para evoluir este corpo exposto ao tempo, temos que entender que esta consciência não tem dependência de nada. Essa consciência não tem dependência de nada, porque ela é um espírito, sabe? Ela não tem dependência, ela fica neutra, ela é neutra, ela não tem dependência de nada que você vê aí, sei lá, qualquer coisa. A partir do corpo emocional, aí ela já vai começar a ter uma independência, ok? Entenda isso. Então, para evoluir este corpo exposto ao tempo, temos que entender que esta consciência não tem dependência de nada. Qual consciência? Aquela que está no nosso interior, aquela que está habitada, certo? Não é aquela que nós estamos expressando, não aquela consciência que nós estamos manifestando, ok? Pois esta mesmo é espiritual. Porém, o corpo ele pode enfraquecer a consciência. Por que que o corpo pode enfraquecer a consciência? Por quê? Porque se ele determinar algo sobre a sua realização, ele vai influenciar o espírito que não tem dependência de nada para motivar ele, para impulsionar ele com o seu corpo expressivo dentro da sociedade para adquirir algo. Aí então, aqui no corpo expressivo, então ele vai começar a evolução a partir daquilo que eu estou mediando alguma coisa dentro da sociedade. A evolução, ela não determina o nosso ser, aquilo que nós somos interiormente, porque isso é uma pedra, isso é determinado por Deus, nós somos origem e pronto. Então, a nossa consciência interior, por si só, ela já é evoluída. Mas o que evolui? São aquilo que nós expressamos, aquilo que nós vamos mediando sobre uma coisa e outra, aquilo que já tem dentro da sociedade. Isso explica a evolução sobre aquilo, os nossos corpos expressivos, tudo que está exposto, é isto que evolui. A nossa consciência, não, ela é espírito, ela determina algo sobre o tempo relativo, é isso que evolui, são aquilo que nós estamos evoluindo no tempo. Pode olhar aí, se você buscar Deus do início, da que Deus criou Adão, o homem perfeito, ele foi para cá e nós adquirimos. Hoje você vê por aí tecnologia, isso explica que os seres humanos estão evoluindo, né? Sei lá, tecnologia. Agora nós estamos buscando forma de nos separar, de fazer a compreensão daquilo que é relativo ao corpo, relativo à consciência, nós já estamos fazendo, separando tudo isso, certo? De determinada situação para a gente compreender as particularidades de coisas que como a gente vai evoluir ela, entenda? Pois esta mesmo é espiritual, porém o corpo ele pode enfraquecer esta consciência e a consciência pode fortalecer o corpo desde que esta consciência tenha o controle dessa emoção. Como é que você consegue evoluir a sua, por exemplo, ó, vamos voltar aqui para a gente entender. Vamos lá, vamos lá. A consciência pode fortalecer, ó,
O corpo pode enfraquecer. Quando é que o corpo enfraquece? Ou a nossa consciência? Quando ele determina algo. Por exemplo, ah, eu quero dinheiro, eu preciso. Isso demonstra pobreza, manifesta por aquilo, pelo nosso querer, pelo nosso corpo emocional, porque ele é relativo ao tempo, ele vai determinando coisas que tem dentro da sociedade. Ah, eu vi ali uma coisa, eu quero aquilo, eu quero que carro, desejo, 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 desejo. Então, isso enfraquece a nossa consciência, né? Mas aí como que você fortalece a sua consciência? Obstendo. Obstendo de coisas emocionais, eu faço um jejum, eu treino o meu corpo à disciplina, disciplina educativo, físico, né? Faço qualquer coisa isso para ajudar a mostrar que a minha consciência é forte, que eu determino algo sobre o meu corpo, certo? E quando o corpo estiver determinando algo para a consciência, ele vai ficar pobre. Vai ficar fraco, fraquinho, sabe. Mas se a consciência já está correspondendo ao seu corpo, ele está abstendo de algo, ele está controlando as suas emoções, está controlando a coisa, está formando um corpo expressivo justo para um, está formando um corpo expressivo justo, então você já está forte, porque você está conseguindo fazer percepção, está conseguindo dividir as coisas, aquilo que é relatividade, aquilo que é corpo emocional, aquilo que você possa realizar, aquilo que você não realiza, então você está forte, está muito perfeito. Tudo vai ficar muito interessante quando você ficar com a sua consciência ativa, certo? Que ela não fique adormecida no seu corpo, ok? A evolução se trata diretamente da consciência habitada, explicando o mentor de corpo diretamente. Este é o lado rico e que não tem dependência de nada até então. Então, depois que nós compreendemos esses 2 lados, né, uma consciência espiritual que não tem dependência de nada, e o corpo emocional que já mostre aí uma dependência, dependendo de como você, usa o seu corpo emocional, ele vai manifestar uma dependência excessiva, então essa dependência excessiva de coisas, de algo que tem dentro da sociedade, a gente chama de pobreza. Isso vai ficar fora do seu controle e você não vai conseguir produzir, certo? Geralmente, essa consciência determina o que é justo para você manifestar isso com o seu corpo expressivo, certo? Mas entenda então, dessa forma, certo? Esses 2 lados, lado uma consciência, né, e o outro é o corpo emocional. Ambos têm suas formas diferentes de realização, ok? Entenda isso. A evolução se trata diretamente da consciência habitada, explicando o mentor de corpo diretamente. Este é o lado rico e que não tem dependência de nada até então. Então, esta consciência espiritual que fica no nosso interior, ela é o lado rico e que não tem dependência de nada. É ela que se faça igual a Deus, né? Essa nossa consciência no interior, é ela que se faça igual a Deus, certo? Nada do corpo emocional vai se fazer igual a Deus, porque o corpo emocional uma relatividade do tempo. E neste tempo que nós estamos vivendo, a gente fica, sei lá, eh, muito delicado, sabe? Quando você usa o seu corpo emocional. Principalmente no tempo de Guerra Fria, você fica muito negado, certo? O que se faça igual a Deus é sempre a nossa experiência, nosso espírito, a nossa consciência interior, e se ela vier manifestar, a gente vai manifestar uma coisa que possa ser bom e ruim. E esse corpo emocional, ele é relativo do tempo, ele determina algo sobre o tempo que nós estamos vivendo, certa coisa, uma coisa e outra dentro da sociedade, ok? Entenda isso. A evolução se trata diretamente da consciência habitada, explicando assim o mentor de corpo diretamente. Este é o lado rico e que não tem necessidade de nada até então, certo? Depois que você conseguiu controlar o seu corpo emocional, você entendeu que você não tem necessidade de nada e que você é espírito, que se esse corpo for a óbito, você vai continuar eternamente com Deus, porque você é um espírito, é você que se faça igual a Deus, é essa consciência, é esse espírito que é eterno, é ela que é eterno, não é o nosso corpo emocional, certo? Em determinada situação existe uma complexidade, porque no paraíso de Deus, Deus tivera criado o homem agarrado com esse corpo, então o homem era a vida, e ele era a vida, o próprio corpo era a vida. Hoje aqui no Cristo, nós nós estamos separados deste corpo, entenda isso, ok? Vocês compreendam dessa forma, que vai ficar muito prático e muito para que vocês possam compreender isso de uma forma
separado, ok? Aqui no Cristo a gente podemos conseguir ver claramente que nós somos uma consciência, certo? Nós somos uma consciência espiritual e esses corpos emocionais ficam apenas para ficar sendo relativo do tempo, ok? Entenda isso. O lado pobre desta consciência vai explicar a humilhação de negar quem você é para adquirir sexo e dinheiro, né? Quando você começa a manipular isso, manipular isso a outras pessoas, manipular a sua emoção a outras pessoas para adquirir sexo e dinheiro, você vai manifestar escassez. Não pense que você vai conseguir tudo na vida, não vai. Você vai conseguir uma coisa e vai perder outra. Você vai conseguir uma coisa e perder outra. Conseguir uma coisa e perder outra. Quando você perde só uma coisa, tá bom. E como é que você quer entender isso na realidade? Por exemplo, vamos supor que você quer casar com uma pessoa rica, só mesmo porque ele é rico. Então você está fazendo desse seu corpo apenas um objetivo que vai levar você ao prejuízo, porque esse marido rico de você ele é uma pessoa violenta, agressiva e tal. E depois que você fez laço com ele, assinou um contrato de casamento, ele vai começar a manipular você também da mesma forma, porque você não escolheu o amor, você escolheu o objetivo no lugar do amor. Então essas coisas vai ficar limitando, certo? Então, ou seja, você vai ter o dinheiro, mas não vai ter paz, não vai ter alegria, não vai ter a satisfação de estar na presença da pessoa com quem você ama, certo? E quando uma pessoa é muito violenta, agressivamente, você vai colocar tudo ao redor ali a favor dessa pessoa que é violenta, ou seja, se você tem um pai, tem uma mãe que ame, com a sua consciência conturbada, no relacionamento conturbado, você não vai conseguir agradar, né, agradar o seu pai, não vai conseguir agradar a sua mãe, porque sempre quando você está perto dela, você vai estar triste, vai estar atormentada, certo? Então, entende que então aquilo que poderia ser bom passou a ser uma coisa ruim, porque você não fez a percepção, você escolheu os planos objetivos, e você entrando no tormento, você não vai ter uma alegria, não vai ter a paz, não vai dormir, porque você vai ficar atormentado por esse plano que você teve de casar com a pessoa apenas para adquirir dinheiro, ok? Entenda isso. O lado rico pode ser manifesto desde que eu posso controlar necessidades sobre tudo que me rodeia, explicando o sexo e o dinheiro diretamente, certo? O lado pobre desta consciência vai explicar a humilhação, né, e de negar quem você é para adquirir sexo e dinheiro. O lado rico pode ser manifesto desde que eu posso controlar necessidades sobre tudo que me rodeia, explicando assim o sexo e dinheiro. Eu posso controlar e manifestar isso bem à sociedade, eu tenho um juiz bom, eu consigo produzir coisas no meu espaço, os meus planos objetivos, tudo que eu faço produtivo, eu não manipulo as pessoas pela emoção dela, para adquirir ela, para relacionamento tal, então eu fico bem, certo? Aí isso representa a evolução. Quando eu estou manifestando algo, eu represento aquilo que eu consegui evoluir, certo? Com o meu corpo expressivo, certo? Quando for sexo, vai, quando for sexo, vou ignorar, quando for sexo, por exemplo, né? O lado rico pode ser manifesto desde que eu possa controlar necessidades sobre tudo o que me rodeia, explicando assim o sexo e o dinheiro. Quando for o sexo, vou ignorar a realidade de outro corpo para me satisfazer com este ideal, que está habitado no meu corpo, explicando assim a minha pobreza e que relaciona a necessidade a outro corpo, sem conhecimento, sem merecimento, né? Então, quando for sexo, eu vou manipular outras pessoas e vou me permitir ser manipulado e vou adquirir coisas sem merecimento. Eu vou estar manipulando as pessoas, vou falando, por exemplo, vamos falar uma coisinha, você é bonito, bonito, bonita. Depois falar, me empresta aí um dinheiro aí, por exemplo. Só um exemplo, tem muitas coisas. Aí empresta um dinheiro. Aí a pessoa empresta dinheiro. Não vou desagradar ele não, porque ele agradou do meu sexo é bonito para ele e tal, posso tirar vantagem nisso depois, beleza, beleza. Então é um manipulando o outro, então fica delicado. Então fica aquela ideologia,
depois ela vai e te pega alguma coisa emprestada, certo? É dessa forma, só para que vocês entendam. Então essa ideia da pobreza, ela é uma manipulação, ela manipula e permite ser manipulado pelas necessidades dos nossos corpos emocionais. Nosso corpo emocionais sente necessidade, todo mundo sabe que nós sentimos necessidade de uma comida, nós sentimos necessidade de um lugar para morar e tal, tal. Então isso fica tudo sendo objetivo, comércio, então não tem amor, não tem nada, só objetos para lá, objeto para cá. O que importa é você ter o dinheiro, é você ter o sexo, sei lá, qualquer coisa. Isso vai ficando delicado em suas consciências na medida que vocês vão relacionando isso, ok? Então, o sexo não precisa ser sexo diretamente, pode ser um desejo ou sentimento que eu manipule para se ter coisa sem merecimento, né? Eu manipule, não precisa ser o sexo, é aquele sentimento meu. Aí eu dizer, ah, a pessoa é bonita porque eu tenho interesse de alguma coisa que ela tem, a pessoa é aquilo, aquele outro e tal, manipulando, várias formas de manipular. Eu só estou dando uma ideia aqui, bem simples, para que você entenda que as coisas emotivas que nós vamos dando, as ideias emotivas, ela vai manipulando e se permitindo ser manipulada, né? Por exemplo, se falar a pessoa é bonita, mas porque você quer que ela te chame você de bonito também, né? Às vezes, aí, duas pessoas sem noção das coisas, um elogiando o outro excessivamente, sem condições de ver a realidade dessa pessoa, sem percepção de nada e tal, fica muito delicado, ok? Entenda isso. O dinheiro pode ser apenas uma manifestação de algo que eu queira e que determine o movimento de uma forma correta ou incorreta, né? O dinheiro pode ser uma coisa que eu queira, algo que eu queira. Ah, eu quero ter um carro. Aí eu já vou entender que isso representa o poder econômico, porque eu vou ter que adquirir uma coisa, certo? Isso pode ser uma coisa correta e pode ser incorreta para adquirir algo dentro da sociedade, né? Ou seja, o dinheiro pode ser apenas uma manifestação de algo que eu queira e que determine o movimento de uma forma correta ou incorreta para adquirir algo dentro da sociedade. Quando for a forma incorreta, a minha consciência vai ficar impedido de evoluir e ignorando assim a realidade de outro corpo, né? Essa forma é incorreta. Quando você vai negociar com a pessoa e o valores vai manipular o valores, qualquer coisa, vai manipular o objeto, qualquer coisa, né? Vai falar que é uma coisa e não é, ok? Entenda isso. Este ideal vai ficar impedido de evoluir a sua consciência exterior no ato manifesto. Por que fica impedido? Tudo que eu faço de negócio e que não seja correto, eu fico impedido de evoluir. Tudo que nós consideramos errado vai atrasar a nossa evolução. Porque a nossa evolução, se você for olhar bem, ela se trata de uma consciência espiritual vivificada no nosso interior. E essa consciência espiritual, ela não sente necessidade de nada. Porém, quando você manifestar isso, você manifestar coisa do seu corpo emocional, aí já vai começar a ficar um pouco mais delicado. Porque esse corpo emocional, muitas das vezes, ele vai querer enganar as pessoas, mentir para as pessoas. E quando ele não tem uma coisa correta para se realizar, ele fica preso. Ah, por exemplo, dei um golpe na pessoa de 10 milhões. Beleza, se você deu um golpe. Mas será que você vai ficar dormindo sabendo que aquele dinheiro não foi o seu suor, que não custou nada? Será que você vai dormir bem? Não vai. Logo você vai estar tomando um remédio para controlar a sua pressão, para aquilo, uma doença ali e tal, porque você não tem liberdade, você não tem paz, o seu corpo está oprimido, o seu corpo está em estado de infernal, está pensando nas coisas tudo errado. Então isso determina uma prisão para as suas consciências. E isso vai ficar muito delicado com o tempo, com o tempo passando, e você vai manifestando isso mais. Quanto mais de idade você vai ficando, mais você vai entendendo. Às vezes você está com um corpo novo, beleza, você deu um golpe e fala assim, não, está tranquilo, isso não vai me afetar em nada. Mas depois, na hora que você vai ficando velho, aquilo vai mostrando na sua consciência, a sua velhice, ela representa um estágio espiritual do seu corpo, ela vai representando, porque você vai perdendo a sua impotência, a sua juventude, então o seu corpo vai se tornando mais espiritual. É comum que você olhar para velhos que têm muita sabedoria, os corpos dele fica bem espiritual, porque ele entendeu que
a sua velhice, ela não mais tem muitos desejos, não tem muitas realização, ele está caminhando para uma morte, e essa morte, quando ele vai caminhando para essa morte, ele vai se purificando dos desejos, das coisas carnais, dos desejos carnais. Então, quando a pessoa já começa uma coisa errada do início, ele vai apresentando uma velhice, então ele vai ficar mais delicado, porque naquela velhice ali ele vai ter mais sensibilidade das coisas espiritual. E aí que a doença vai vir, vai manifestar, e aí ele não vai nem perceber que as coisas que estão entrando no juízo é pelo aquilo que ele cometeu, o erro, certo? Às vezes, quando é jovem, ele dorme. Ah, eu fiz um golpe de milhões, mas eu consigo viver bem porque você está usando esse dinheiro para fazer uma coisa e outra, você se esquece. Mas depois, na hora que vai chegando a velhice, o seu corpo espiritual vai apresentando mais a essa sua ideia, então você vai vendo, nossa, aí vai aparecer uma coisa e outra no seu corpo, vai começar a se adoecer. Porque o seu corpo espiritual vai te mostrando que você estava errado, certo? Você vai entrando em juízo com o tempo, certo? Talvez você não perceba antes, né? Ou talvez perceba, mas de quando vai ficando mais velho, isso vai aparecer, com certeza, ok? Este ideal vai ficar impedido de evoluir o seu, né? Vamos lá, vamos voltar do início, vamos lá, vamos terminar. O dinheiro pode ser apenas uma manifestação de algo que eu queira e que determine o movimento de uma forma correta ou incorreta para adquirir algo dentro da sociedade. Quando for uma forma incorreta, a minha consciência vai ficar impedido de evoluir, ignorando assim a realidade de outro corpo. Este ideal vai ficar impedido de evoluir a sua consciência exterior no ato manifesto. Isto explica que a falta de algo pode ser uma adaptação da realidade física, da realidade do corpo expressivo, ok? Pode ser uma adaptação, certo? Entenda isso. Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo, só se você estiver entendendo. Se você não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, ok? Obrigado pela força, a força é sua. Se inscreva neste canal, sinaliza este vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.